Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje continuo a série Certo ou Errado, do livro T.B. Maston e também a apostila Ética Cristã de Doreen Hawkins. Na semana passada, falei sobre o certo ou o errado, um pequeno resumo, um breve resumo do livro, T.B. Maston, e vou deixar a descrição novamente nesse vídeo, para quem tiver interesse e não assistiu, poder assistir e rever. Deixa eu só recapitular que a fonte decisiva da vontade de Deus para o crente, para o cristão, é a vontade de Deus, e sempre ela está no nível chamado nível cristão. Então nós vimos o nível de vida que o cristão deve viver, que não é o nível dos instintos, nem o nível do costume, embora alguns possam ajudar, o nível da consciência, mas especialmente o nível cristão. Esse é o nível onde estão os princípios e ideais cristãos. Hoje quero abordar sobre o cristão e a sua mordomia, porque o cristão, quando acolhe os princípios básicos da mordomia cristã, isso ajuda a decidir se uma determinada ação a fazer, a realizar, ela é certa ou errada. Então, o cristão e a sua mordomia é uma questão de obediência. Se aceitarmos os princípios básicos da mordomia cristã, eles irão nos ajudar. Nós temos Lucas capítulo 12, 42, quando Jesus, o Senhor, perguntou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos? Está falando que o crente é um bom mordomo, que o crente deve ser um administrador fiel. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro aprendeu do Senhor Jesus, e ele escreveu: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Todos nós recebemos pelo menos um dom. Então nós somos mordomos, devemos ser bons administradores dessa multiforme graça de Deus que cada um recebemos. O cristão é um mordomo. Por quê? Porque pertence a Deus. Nós somos criação de Deus e, como crentes, somos redimidos, resgatados do pecado e da perdição, da maldição do pecado, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem o direito de mandar em nós. Ele é o Senhor. Mesmo assim, na sua bondade, ele nos convidou a cooperar com ele, como mordomos na sua obra. O mordomo e os bens materiais é uma questão de convicção, de consciência. Se tudo o que temos pertence a Deus, e de fato pertence a Deus, nós devemos dar liberalmente para a sua obra. O restante da nossa renda deve ser usado de modo que honre a Deus. Não é admissível um crente, embora entregue o dízimo, depois usar o restante que lhe fica em suas mãos de uma forma que desonra a Deus, investindo dinheiro naquilo que desonra a Deus, gastando naquilo que desonra a Deus, em coisas que realmente não trazem dignidade, honra ao Senhor. O mordomo, o crente como mordomo e o seu corpo também deve ser levado a sério. O corpo é o canal ou instrumento absolutamente indispensável para a realização da obra do Senhor. Tudo que fazemos no mundo é através do corpo. O corpo é o instrumento, o corpo é o canal. E também na obra de Deus, isso é indispensável. Então isso significa que devemos usar o corpo com dignidade. Devemos usar o corpo para glorificar a Deus. O corpo do crente deve agir de conformidade ao nível cristão, que nós estudamos na semana passada. E esse nível cristão também é visto no escrito do apóstolo João, em 1 João 2,6, quando ele diz: aquele que diz que está nele, então aquele que diz ser um cristão, também deve andar como ele andou, deve andar como Cristo andou. O apóstolo Paulo também escreveu nessa mesma direção, quando escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
Então, a mesma forma que nós recebemos Jesus no nosso coração, como nosso Senhor e Salvador, então nós devemos andar nele, andar de um modo cristão, digno. Então, o nosso viver no corpo deve ser um viver honrado e digno do nome de cristão. O mordomo usa também a sua personalidade. Cada pessoa tem a sua pessoalidade, a sua característica individual, distinta e própria. Isso é a personalidade. E ela caracteriza cada ser humano como um ser único em todo o universo. Por causa dessa personalidade, dessa pessoalidade, cada um é único em todo o universo. É uma coisa maravilhosa a criação de Deus. E isso se reconhece através da sua expressão, através das suas palavras, dos seus atos, seus gestos, através do corpo. Hoje, aplicativos de computadores que podem identificar uma pessoa pelo modo que anda. E cada um tem um jeito específico de andar, também através do corpo, isso é reconhecido. É o instrumento, é o canal. E através da personalidade, então, se expressa todo o ser, o corpo, as palavras, as ações. E assim nós exercemos influência da nossa personalidade. E a influência da personalidade, ela é poderosa. Ela induz as pessoas para o acerto ou para o erro. E nós somos responsáveis quando estamos induzindo as pessoas ou para o acerto ou para o erro. Isso chama-se a nossa influência. Nós vivemos sob influência de outras pessoas e no dia a dia nós exercemos influência sobre outras pessoas. Então nós temos que tomar cuidado a respeito da mordomia da nossa personalidade também. Também o mordomo e o seu tempo é uma questão importante. Devemos estar atentos ao desperdício de tempo. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos reconhecer a necessidade de tempo suficiente, tempo suficiente para repousar. Hoje as pessoas estão numa vida tão agitada, tão corrida, tão concorrida, que não estão dormindo o tempo suficiente, recomendado para a saúde, de 7, 8 horas por noite. Nós temos que reconhecer a necessidade de tempo suficiente para as relações sociais. Quantas pessoas não estão tendo tempo para o relacionamento social, mesmo em família, no seu círculo de amizade? Muito importante o círculo da igreja, a comunhão com as pessoas na igreja, para um serviço eficiente, para a causa de Deus e a causa aos homens. E também nós temos o ponto do mordomo e o evangelho. Cada um tem sua responsabilidade em partilhar o evangelho ao mundo inteiro. Jesus deixou essa incumbência, está registrado em Mateus 28, 18, 19 e 20, quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então nós temos a responsabilidade de compartilhar, de partilhar o evangelho com o mundo inteiro. Em Atos capítulo 1, versículo 8, também está registrado, quando Jesus disse essas palavras: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é nossa responsabilidade direta e imediata em compartilhar, em anunciar as boas novas ao mundo inteiro. Então, quando nós seguimos esses pontos, esses quesitos da mordomia, como cristãos, nós acolhemos os princípios básicos e isso nos ajuda a decidir, todas as vezes, a respeito de uma ação, se é certa ou se é errada. Por isso, acolhemos esses princípios básicos da mordomia e vamos viver e decidir sempre pela ação correta, nunca desprezando nenhum desses pontos importantes, que é reconhecer sempre que somos mordomos de Deus,
temos que exercer mordomia dos bens materiais, uma boa mordomia do corpo, uma boa mordomia, uma boa administração da personalidade de cada um de nós, né? Cada um a sua personalidade, exercer uma boa administração do tempo e uma boa administração do evangelho, em compartilhar, em anunciar a todo mundo e participar da obra missionária em todo lugar, a começar aqui no nosso local, nosso estado, nosso país e até os confins do mundo. Que Deus nos abençoe a conseguir e cumprir bem essa missão de também sempre saber escolher o certo ou errado, como cristãos, vivendo o nível cristão e exercendo como cristão uma boa mordomia, uma administração fiel, para quando o Senhor nos chamar, sejamos aprovados por Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.